Salve a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, a glória de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e quero ler a partir do verso de número 9. Que diz assim a palavra: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, igreja, peço a tua atenção, a palavra de Deus em nome de Jesus. Quero lembrar que hoje nós estamos no segundo dia da campanha, a campanha com o tema Cura-me, Senhor. E a semana passada nós falamos, na última sexta-feira, falamos acerca da cura do corpo, e hoje nós vamos falar acerca da cura da alma. E quando nós lemos aqui o verso de número 10, a Bíblia mostra para nós que ela, no caso Ana, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então a alma de Ana, ela estava enferma, ela estava amarga, e nós sabemos que o único que pode curar a nossa alma, não existe outro remédio, não existe outro meio para ser curado ou curada a alma de alguém, se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Deus. E a Bíblia vai mostrar para nós aqui uma situação muito interessante, acerca dessa situação, acerca dessa mulher chamada Ana, que estava enferma na sua alma. E quando se fala enferma na alma, nós pensamos como que uma pessoa consegue ter a alma ferida, como que uma enfermidade, como que uma situação pode afetar a alma de alguém. Então, a Bíblia vai mostrar para nós isso aqui a partir do capítulo de número 1, vou procurar ser aqui breve devido ao tempo, e explicar para os irmãos de uma forma bem didática, para os irmãos entenderem a situação. Primeiro, a palavra do Senhor vai mostrar aqui, para a gente entender o contexto. A Bíblia vai falar acerca de uma família que era composta por um homem chamado Eucana, e este homem, ele tinha duas mulheres. Na época aqui em questão era permitida a poligamia, ou seja, o homem ter mais de uma mulher. E o que acontece? Pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, provavelmente, creio, acredito pela situação aqui apresentada, este homem, ele era casado primeiramente com Ana. Ele tinha duas mulheres, chamada Penina e chamada Ana, duas mulheres diferentes. Provavelmente ele casou-se primeiro com Ana. E por que eu penso isso? Porque Ana, a Bíblia diz que ela não podia ter filhos. A Bíblia fala aqui nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores ao que nós lemos, por duas vezes que Deus
filhos. Então veja que o Senhor ele já havia um projeto de trabalhar de Deus, né, na vida de Ana posteriormente, algo Deus ia fazer por intermédio dele ter fechado a madre de Ana. E veja, amados e queridos irmãos, que então Ana não podia ter filho, certamente então Eucana ele procura outra mulher, ele arruma outra mulher para que ele pudesse ter então, por intermédio dessa mulher, né, ali herdeiros, pudesse ter filhos, e então ele tem Eucana. Aliás, ele tem Penina, né? E a Bíblia vai mostrar que no decorrer do tempo, dos anos, né, todo ano, Penina ela oferecia, ela dava filhos, ela tinha uma terra fértil, ou seja, a madre dela era Débora. E então ela todo ano dava filhos para Eucana. E Eucana era feliz com cada filho que nascia daquela mulher. Todavia, todo ano nascendo filho, todo ano ele se alegrando, todo ano havendo festa na sua casa, né? Penina também se alegrava muito por poder dar filho ao seu marido. Todavia, Ana, não tendo filho, ela era conhecida, ela era tida como uma terra infértil, como uma terra seca, como uma terra que não produzia, como se fosse uma mulher amaldiçoada pelos céus, amaldiçoada por Deus. E observa então que a palavra de Deus vai mostrar para nós que Penina, a sua concorrente, ela humilhava Ana, ela desprezava Ana, ela falava palavras que ofendia, que machucava o coração de Ana. E cada gesto de Penina, cada palavra que Penina falava, cada filho que nascia, cada sorriso que ela via na face de Eucana, na face de Penina e das outras crianças do irmão, uma irmã que nasceu, aquilo trazia um sofrimento, aquilo trazia dor, era como fosse um desprezo, era como fosse uma punhalada sobre o coração de Ana. E somando todas essas situações, as emoções, enfim, tudo aquilo que ela observava no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, aquilo ia trazendo sobre Ana uma amargura na sua alma, ia trazendo sobre Ana uma dor muito forte, de maneira que não havia remédio, de maneira que não havia diálogo, de maneira que não havia presente que alegrava o coração dessa mulher. Talvez alguém que está vendo, alguém que está ouvindo, está passando por esse momento e entende o que nós estamos falando, porque só quem vive, quem passa por uma situação dessa forma, que pode entender o que Ana ela estava passando. Mas uma coisa que chama a nossa atenção, o profeta Isaías, ele mostra para nós, aqui no capítulo de número 53, de Isaías 53, no versículo de número 4, a Bíblia é clara em mostrar para nós, né, o profeta messiânico falando acerca de Jesus. E o versículo de número 4 revela para nós a seguinte passagem: verdadeiramente ele quem? Jesus de Nazaré, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo de número 4 do capítulo 53 revela para nós, assim, de uma forma completa, de uma forma sem gerar dúvida,
ele está à destra do poder, ele está à direita de Deus. E o Senhor Jesus, ele é o único intercessor. Ele é aquele que intercede por mim e para você, e por você diretamente a Deus, diretamente ao Pai. Jesus é o único. Então, o que nós entendemos por intermédio dessa palavra aqui? Isaías está mostrando para nós que Jesus Cristo, ele conhece as nossas enfermidades, ele sente a nossa dor, ele sabe o que nós estamos passando, e ele é o único que tem o bálsamo. Ele é o único que pode derramar o bálsamo sobre a nossa alma, sobre a ferida que está em nós, e ele derramando o bálsamo, ele é aquele que pode cicatrizar as nossas feridas e dar a nós um refrigério. Será que você quer a palavra de Deus? Será que você que tem sentido dores, que está sofrendo, que diz, eu não tenho cura, a situação que está sobre mim não tem jeito, mas eu quero dizer aos irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único que sara os quebrantados de coração. Jesus é o único. Observa aqui, amados e queridos irmãos, que o salmista dos Salmos de número 147, no versículo de número 3, a palavra de Deus mostra para nós que, observa bem, 147 verso 3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Então, todos aqueles que têm o coração quebrantado, o Senhor, ele tem o poder de sarar e de atar a ferida daqueles que estão feridos. Ou seja, o salmista aqui do Salmo 147 está mostrando para nós que ele é o único que pode fazer isso na nossa vida, na nossa alma. Eu quero dizer à igreja nessa noite, por intermédio de Jeremias, aqui no capítulo de número 30, se você tiver com a tua Bíblia aberta, observe o que Jeremias, com a sabedoria que lhe foi dada pelo Espírito, ele expressou e profetizou ao povo de Deus que estava no cativeiro, que recebe a promessa que sairia do cativeiro. Imagina que ficar no cativeiro, viver no cativeiro, certamente isso vai torturar a alma daquele que está no cativeiro. A pessoa que passa, que vive no cativeiro, o comportamento dela é mudado. Nunca mais ela será a mesma pessoa, porque cativeiro não é bom. Cativeiro não traz alegria, cativeiro não traz prazer. Em um cativeiro, a única coisa que passa na mente é: a qualquer momento eu vou morrer, a qualquer momento eu serei destruído, a qualquer momento a minha vida acaba. Não há esperança em um cativeiro de uma vida melhor. Mas Jeremias, no capítulo 30, no verso 17, ele é usado pelo Espírito Santo e ele diz uma palavra profética que está escrito assim, Jeremias 30, 17: porque te restaurarei a saúde, diz o Senhor, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Veja que a situação de Sião, ou Jerusalém, como é melhor para entender, não é fácil. Foi dada por esquecida, foi dada por destruída, porque 70 anos num cativeiro não é brincadeira. Jerusalém
se vê carvão, não se vê mais cidade. Quem passava, olhava, meneava a cabeça e dizia: não era essa a cidade? Não era aqui que havia o templo e a habitação do Deus de toda a terra? O que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com o Deus desse povo? Então as pessoas iriam olhar e responder àquele que fazia a pergunta. Esse povo que servia o Deus de toda a terra, eles se rebelaram contra o seu Deus, eles se apostataram, eles serviram outros deuses, e o Deus de toda a terra dizia a eles para se arrepender, se converter, porque iria vir a cobrança, mas eles não quiseram dar ouvido. Então chegou o dia que o Deus de toda a terra permitiu que eles passassem por esse grande processo. Muitos foram mortos e o restante foram levados cativo para a Babilônia, e por isso se encontra desse jeito a terra deste povo. Só que aqui, quando nós temos o capítulo 30, o Senhor, ele faz uma promessa de trazer o povo do cativeiro, mesmo o povo ferido, mesmo o povo sofrendo, mesmo o povo sem perspectiva, sabendo que não ia ser fácil, porque eles teriam novamente que levantar os muros, eles teriam novamente que edificar o templo, eles teriam que construir suas casas, eles teriam que preparar a terra, teriam que plantar vinhas. Não seria fácil, como não é fácil reedificar, reestruturar novamente uma cidade ou uma vida destruída. Não é fácil. Mas Deus, ele faz a promessa, porque te restaurarei a saúde. Não é o que nós pedimos para Deus, nós dizemos para Deus que temos saúde, a gente consegue tudo. Quando se tem saúde, nós vamos mais longe. Quando se tem saúde, nós fazemos mais. Quando se tem saúde, a gente trabalha 24 horas por dia. Quando se tem saúde, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem frio, não tem água. Quando se tem saúde, nós podemos tudo, porque Deus está conosco. Então o Senhor está dizendo: porque eu te restaurarei. Deus está dizendo: vocês estão sem saúde, vocês estão fracos, vocês estão enfermos, mas eu prometo que eu restaurarei a vossa saúde. Deus está dizendo. E Ele continua: e eu curarei as suas chagas. Sabe aquelas chagas mortais? Sabe aquela lepra? Sabe aquelas enfermidades incuráveis? Deus, o Senhor, Ele está dizendo que Ele curará. Eu curarei as suas chagas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus para a alma, para nós, de uma forma geral, ela tem um poder muito grande. E essa palavra, ela surtiu o efeito na vida de Israel, e eu posso ver essa palavra sendo cumprida na vida deste povo, de uma maneira que o salmista, ele mostra para nós o cumprimento dessa palavra na vida de Israel. Alguém já ouviu falar do Salmo de número 126? Se não ouviu, veja, abra a Bíblia e veja comigo. O título diz: Deus, o Senhor, é louvado, porque fez retirar do cativeiro o seu
cativeiro. Vamos ver o que o salmista ele revela por intermédio desse tipo. Versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, os que voltaram a Jerusalém, estávamos como os que sonham. O salmista está mostrando para nós que o povo, eles são removidos da Babilônia e eles são levados, transportados a Sião, a Jerusalém. Só que quando eles chegam a Jerusalém, eles olham para a cidade, eles olham para aquele lugar, eles observam agora a primeira coisa, que eles não estão mais sob o jugo da Babilônia, eles estão livres. Eles não são mais escravos, não são mais servos, eles são livres agora. Eles não são limitados a adorar, mas agora eles são livres para prestar um culto, para sacrificar ao Deus de toda a terra. Eles olhavam para aquela situação e diziam: nós estamos sonhando. Talvez alguém dizia: dá um tapa, dá um soco em mim, me lixa, puxa o meu cabelo. Será que é real? Será que é verdade? Será que nós saímos do cativeiro? Será que nós voltamos para a nossa casa? Será que nós voltamos para a nossa terra? Será que nós estamos livres para viver na presença do nosso Deus? A Bíblia diz aqui no verso 1 que eles estavam como aqueles que sonham. Só que não bastando só isso, no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que então a nossa boca, então a boca deles, daquele povo que estava preso, que estava cativo, agora está livre. A Bíblia diz então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Aquele povo que estava sofrendo, que estava mal, aquele povo que estava triste, que estava cheio de chão,
língua não encheu de contenda, a língua não encheu de murmuração, não encheu de desavença, não encheu de blasfêmia, mas a língua se encheu de cântico. Quantos de nós que hoje não adoram a Deus, quantos que não deu glória a Deus, lembrando que Deus deu uma noite abençoada, lembrando que Deus te deu o sono do justo, você dormiu, acordou, porque o Senhor te sustentou, Deus te deu o café da manhã, Deus te deu o pão, Deus te deu uma fruta, Deus te deu uma verdura, Deus te deu o chá da tarde, o café da tarde, Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu um dia de trabalho, Deus te abençoou, Deus permitiu, preparou para você estar aqui na igreja agora à noite. E a pergunta é: qual é a nossa gratidão a Deus? Cadê a nossa adoração a Deus? Cadê o nosso culto racional a Deus pelo benefício que Deus nos concedeu? O salmista ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? O que nós estamos dando a Deus, meus irmãos, pelo benefício que Deus está dando a nós? Ele continua dizendo no verso 2: então se dizia entre os gentios, traduzindo, então se dizia entre o povo do mundo, se dizia entre os nossos vizinhos que não são crentes, a nossa família que não é crente, então se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Você está entendendo? Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos, quando nós glorificamos a Deus, a nossa família, os nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor, vai dizer: peraí, por que ele está fazendo culto de ação de graça? Por que ele está ouvindo louvor? Por que ele está dando glória a Deus? Por que ele está glorificando o Senhor? Aí alguém vai dizer: certamente Deus o abençoou, certamente Deus fez alguma coisa por ele, certamente Deus deu vitória para ela, certamente algum milagre aconteceu, por isso eles estão adorando a Deus dessa maneira. Eu pergunto: será que nós estamos adorando a Deus dessa forma? Será que nossos vizinhos têm olhado e têm dito: certamente eles estão felizes dessa maneira, porque o Deus deles deve ter abençoado, deve ter dado vitória? Será que as pessoas estão olhando para nós, estão dizendo dessa maneira a nosso respeito, meus irmãos? Ou será que as pessoas têm olhado para nós e têm dito: aquilo dali é crente, aos palavrão, aos copos, ao lado de copos sendo jogado, a panela sendo jogada no outro, olha os nomes que está sendo dito dentro daquela casa, será que aquilo é crente? Qual das duas opções será que nós estamos vivendo? Será o que as pessoas estão dizendo de nós e do nosso Deus? Isso aqui é um exemplo de pessoas que estão livres, pessoas que estão libertas, pessoas que foram curadas, pessoas que recebem paz de Deus na sua vida. O versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Pastor, eu não tenho motivo de estar alegre. Deus não fez nada por mim. Para que eu vou adorar a Deus? Minha boca está de greve mesmo, minha língua está amarrada. Eu não vou dar glória a Deus, Deus não fez nada. Ele prometeu que a minha vitória não deu. Tem gente que faz isso, tem gente que fica de greve de Deus, porque Deus não fez nada. Se alguém já pensou isso, ou se alguém tem falado isso, eu quero abrir um parênteses e deixar um versículo para a tua meditação. Todas as vezes que você pensar dessa maneira, que Deus não fez nada por você lembra desse versículo, ou leia esse versículo que eu vou citar. Versículo 16, capítulo de número 3 do Evangelho de São João. Versículos 16, capítulo 3. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
Você precisa literalmente ser discipulado. Se você é crente e diz que Deus não fez nada pela tua vida. Se o que Jesus passou na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós pecadores, se isso não for nada, eu não sei o que mais você quer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O crente, só pelo fato dele ter ganho a salvação pelo que Jesus passou, nós não precisamos de mais nada. Só a salvação já é tudo, já é o essencial para a nossa vida. Não precisa mais nada. Só a salvação é a prioridade, é tudo que nós precisamos. E o Senhor Jesus nos deu de graça. Se você acha que alguma coisa é superior a isso, eu quero dizer que você é uma pessoa ingrata. Você não tem gratidão por Deus. Você não ama a Deus. Você tão pouco ama Jesus, tão pouco você dá valor pelo que Jesus fez por você na cruz. Então, a partir de hoje, mude o teu raciocínio, mude o teu pensamento. Se as coisas estão indo bem, não está indo bem, se deu certo, se não deu, se você está prosperando, se está falindo, se as pessoas estão contigo ou não estão contigo, seja a mesma pessoa. Porque o maior presente Jesus te deu, que foi a salvação. Não existe preço, valor que possa comprar a salvação. Jesus deu para nós de graça. O versículo 4 diz: traz-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes do Negueb, como as correntes do sul. Quando fala corrente do sul, significa Negueb. Negueb significa sul. Ou traz-nos outra vez, como as correntes das águas do Negueb, das águas do sul. Por quê? Porque de tempo, uma vez ao ano, havia as enchentes do sul. Lá do Negueb, as correntes vinham, as enchentes vinham e passavam por aquele lugar seco, por aquele lugar que não tinha vida. E quando a corrente das águas passava por ali, nascia o peixe, nascia a vegetação, os animais vinham dos extremos, as aves vinham dos extremos para beber água, para pastar, e viviam ali enquanto havia água. E chegava o tempo da seca, as águas acabavam e os animais, as aves iam então para o outro extremo. Então assim está dizendo: Senhor, traga de volta, Senhor, traga essa alegria, Senhor, traga essa paz, traga essa certeza, traga as esperanças como as correntes do Negueb, como as correntes que vêm do sul. Senhor, traga a vida de novo, Senhor, traga de novo esperança. Então eles clamaram, eles estavam dessa forma, como clamando, querendo ver as promessas de Deus acontecer na sua vida, como eles viram em tempos remotos. O versículo de número 5 diz para nós que os que semeiam em lágrimas, esses cegarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Porque, meus irmãos, quando se fala em semear, na hora de semear, antes de semear, tudo o preparo da terra, dependendo do lugar, né? Já fiz muito isso, né? Desmatamento. Depois do desmatamento, tirar os troncos das árvores, tirar os troncos fora, a gente puxava com o cavalo, deixava só os galhos, amontoava tudo aquilo em vários montões, depois colocava fogo, o que dava para a gente desfocar, a gente tirava, arrancava com o enxadão, e depois de tudo queimado, então a gente passava ali o arado com o cavalo, tomava a terra, preparava toda aquela terra, e depois esperava a chuva, e então nós
semeávamos, né? Com aquela matraca, semeávamos. Ou seja, preparar e semear e cuidar, cultivar. Não é gostoso, sabe por quê? Porque é cansativo. Caleja a mão, sangra, faz bolha, dói, machuca. Só que quando você vê que aquilo que você semeou com tanta lágrima, você observa que aquilo começa a brotar, a germinar, você vê que está crescendo, você começa a tomar os cuidados ali, carpinar, preparar tudo, e você vê que começa a florescer, né? Você olha que está tudo florido, e daqui a pouco chegou o tempo do fruto, daqui a pouco chegou o tempo de você colher, e daqui a pouco você colhe, você olha o cesto, você olha a cunha, você olha aquilo, você fala, meu Deus, que bênção. Você esquece do sofrimento, porque agora você colheu em abundância, você vai ter mesa farta, você vai poder vender, negociar, você vai poder ter condição. Então quer dizer, você semeou com lágrima, mas você vai ceifar, você vai colher com alegria. Então veja que tudo isso aqui está mostrando para nós que a alma desse povo, eles foram curados. O versículo de número 6 diz que aquela pessoa que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, no tempo determinado, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo, trazendo com ele, com ela, os seus molhos ou a sua colheita. Então o Senhor está dizendo, vocês vão trabalhar, vocês vão preparar a terra, vocês vão semear, só que isso tudo vai haver lágrimas, só que vai chegar o momento que vai haver alegria, vai haver um momento que vocês vão voltar, vocês vão trazer, cada um trará a colheita daquilo que vocês semearam com alegria. Então, meus irmãos, eu quero abrir um leque aqui, ou aspas, e dizer aos irmãos que nós precisamos ter cuidado com a semente que está em nossas mãos. Nós precisamos ter cuidado e ser perito, ter conhecimento da semente que está na nossa mão. Por que eu estou dizendo isso? Ter cuidado, conhecimento daquilo que nós vamos semear. Porque não vai ser fácil semear, não vai ser fácil cultivar a terra, semear, não vai ser fácil cuidar daquilo que nós semeamos. Vai derramar lágrima, vai derramar sangue, vai ser cansativo, doloroso. Só que vai chegar o dia da colheita, nossa esperança é grande. Só que se nós não tivermos conhecimento da semente, se nós não soubermos o que nós semeamos, nós vamos esperar colher tangerina, vamos esperar colher mexerica, vamos esperar colher uma laranja Bahia ou uma laranja Lima, porque nós semeamos uma semente de alguma coisa cítrica. Só que e se de repente aquela semente for a semente de um limãozinho, de um limão cascudo, aquele limãozinho pequeno, que só tem caroço dentro, ou alguma outra coisa que não se pode consumir e que não tem tanta grande saída na venda, não tem tanto consumo, será que a gente vai voltar trazendo o nosso molho? Será que nós vamos voltar trazendo a nossa colheita feliz da vida? Puxa vida, eu semeei e estou colhendo. Então nós temos que vigiar, ter conhecimento daquilo que está na nossa mão para nós semearmos. Penina, voltando aqui ao texto, tem certo? A Bíblia mostra para nós que ela humilhou Ana. Penina, ela deixou Ana amargurada, ela deixou Ana angustiada. Eucana procurava em todos os eventos, no almoço, no jantar, quando ia a Siló oferecer sacrifícios ao Senhor, Eucana
não estava no estômago, não estava no sangue, não estava no maxilar, na garganta, não estava no intestino. O problema de Ana estava na alma. A alma de Ana estava enferma. E como nós lemos em Isaías 53, o Senhor conhecia a dor, o sofrimento que Ana passava. E o que a Bíblia vai dizer para nós, o que a palavra do Senhor vai mostrar, que em um determinado dia, quando Ana, Eucana, Penina e toda a prole estavam em Siló, Ana se levanta do seu assento e Ana procura então ir ao templo, à casa de Deus, como nós estamos aqui hoje. E quando Ana chega à casa de Deus, ao templo, ela procura ali uma coluna principal, provavelmente, e ela chega até aquela coluna, ela se prostra ali, ela dobra ali o seu joelho, e a Bíblia vai dizer para nós que ela, com amargura na sua alma, o que ela vai fazer? Ela vai orar ao Senhor e ela vai chorar abundantemente. Então, oração e derramamento de lágrima move a mão de Deus. Oração e derramamento de lágrima, só há derramamento de lágrima quando o coração está quebrantado. Se não existe coração quebrantado, não existe derramamento de lágrima. Mas quando há derramamento de lágrima, porque o coração está quebrado. Lembra que nos profetas de memória ele diz que na presença de Deus é para rasgar não as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante de Deus. E Ana, ela fez isso. Ela rasgou o coração diante de Deus, orando e chorando abundantemente, constantemente. Ela não almoçava, ela não conseguia falar, ela só chorava. Era um momento de intimidade. Eu pergunto, igreja, quantos de nós temos esse momento de intimidade com Deus? Quantos de nós expressamos o momento da oração? Hoje, falar em oração para crente é mesmo quando ele fala que a pessoa está endemoniada. É mais fácil endemoniado vir orar do que crente vir orar. Desculpa de falar desse jeito, o crente está fugindo mais da oração do que o cão foge de cruz, se é que foge. Nem você se olha, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Ó, vai tomar água de coco para lubrificar a garganta. Aí vai tomar ajuda de R$50. Não dá, infelizmente. Não vai ter jeito. Mas e se a gente disser, ó, vai ter uma festinha ali, ó, tem que estar da hora ali. Certamente a gente chega antes de orar. Nós estamos preocupados com a nossa boca, com o nosso estômago, com a nossa carne. A nossa alma está gemendo. A nossa alma, sei lá. E nós não estamos fazendo nada com isso. Sabe o que nós estamos fazendo? Decretando a nossa alma à morte, ao inferno. Porque se nós não estamos preocupados com a nossa alma, quem está preocupado? Deus está preocupado, mas nós estamos fazendo por onde? Quem manda a nossa alma do céu para o inferno é nós pelas nossas atitudes. Eu quero bênção, mas eu não quero orar. Eu quero milagre, mas eu não quero orar. Eu estou angustiado, mas eu não oro, eu não rasgo meu coração diante de Deus. Eu não mostro para Deus em oração e lágrima que eu estou sofrendo. Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, mas Deus quer ver nós demonstrarmos para ele o que nós precisamos, o que nós temos, o que nós queremos. Se nós não fazemos isso, imagina você chegar lá no médico. O médico está lá no consultório dele, preparado, você senta diante dele, ele está lá olhando para você, depois
que você tem? E você está lá quieto. Ele está ali com o conhecimento dele, com a ciência, para reescrever alguma coisa para te ajudar. Mas se você tiver que ficar quieto, você entra mudo e sai calado. De repente ele vai falar para você procurar um fonoaudiólogo de óbvio. Talvez está com problema de audição, você não ouve, não entende, não consegue ler o lábio dele que ele está falando. Então, diante de Deus é a mesma coisa, Deus pode tudo. A Bíblia diz que nós podemos tudo por aquele que nos fortalece. Só que se nós não expressar, não falar para Deus, eu vou ficar tudo bem, cara. Tudo tranquilo, está tudo azul, bolinha da mesma cor. Ela não está precisando de nada, ele não está precisando de nada, porque não fala nada comigo. Ana cansou de sofrer, sei lá quantos anos. Ela cansou daquela amargura, ela cansou de viver aquela opressão, ela cansou de viver amarga. O nome dela já estava quase deixando de ser Ana, já estava quase sendo agora amarga, né? Quer dizer amarga. Quase que muda o nome dela. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que em meio à oração, as suas lágrimas abundantes, ela fez um voto com os céus. E ela diz: Senhor dos exércitos, se peregrinamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te exercerem, mas para a tua serva deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, nós vemos algo diferente agora. É a primeira vez que a Bíblia mostra quantas vezes eles foram em Siló. Todo ano, talvez 2, 3 vezes. Era obrigado os judeus de 3 vezes para adorar a Deus. Provavelmente, talvez ela ia uma vez ao ano. Eucana talvez ia 3 vezes. Mas ela ia todo ano para Siló. A única vez que ela tomou uma decisão, ela sofreu quantos anos à toa, de bobeira? Quantas vezes ela deu mole? Ela podia estar diante de Deus. Quantas vezes, presta atenção agora, quantas vezes nós poderíamos estar orando? Quantas vezes nós poderíamos estar clamando, buscando a Deus, nos humilhando, para Deus antecipar as promessas da nossa vida? Nós estamos por aí, procurando o que não perdeu, aí na internet, falando com alguém, descansando, às vezes pronto lá em casa, esperando. 7 horas, acabou a oração. E agora eu vou para a igreja. Daquela marcha, triunfante, aquele passo da 1 conta até 10, dá o segundo, dá até 10, para chegar 8 horas na igreja, já ter acabado todas as oportunidades, eu só ouvi a palavra, receber oração com posição de mão, a revelação, e ir embora para casa. Quantas vezes a gente faz isso? Lá em São Paulo, a igreja que era na esquina, era uma subidona, e a curva fazia uma curva para a esquerda e uma para a direita. Às vezes eu subia no carro por aqui, ou às vezes eu ia pela outra rua e descia para vir frente à igreja. E às vezes que eu chegava, estava chegando, dava para ouvir alguém orando lá no microfone, e quando vê alguém na esquina, com a perna encostada na porta no muro da igreja, em vez de entrar para orar, estava lá esperando acabar a oração, como fosse um pecado entrar para a oração. Eu digo aos irmãos, com certeza, com base, várias bases da Bíblia, que aqueles que menos oram são os que mais precisam da ação de Deus na sua vida. Porque aquele que ora não tem mistério, ele tem conhecimento das coisas, ele tem comunhão com Deus, Deus dá as coordenadas para ele, está sempre contando bênção. Agora aquele que não ora está sempre na vaga. Sempre aquele, ora por mim, me ajuda, ora por mim, eu estou na prova, fulano, ciclano, beltrano, ele está sempre. Continua esperando, vai contando com as orações das pessoas, que você vai ter vitória. Vai contando, espera aí, você vai ver o que vai ser da sua vida. Então, Ana, ela deu bobeira, muitos anos, até que ela falou: peraí, deixa eu ir lá na igreja, deixa eu orar, deixa eu ver se a oração surte efeito. Minha irmã, meu irmão, faça
Comece a fazer como Ana fez. Ore, chore, rasgue no coração, coloque voto, propósito diante de Deus. E você verá o Deus de Israel, o Deus de Ana, mover as mãos. Ana era estéril. Pela sua oração, Deus atendeu, Deus deu um filho. Ela criou seu filho com todo amor, amamentou seu filho. Depois do desmame, ela entregou Samuel na casa de Deus. E depois Deus deu mais 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Deus abençoou a vida de Ana. A vida dela foi transformada. Então você quer viver milagres na tua vida, na tua casa, na tua família? Comece orando, comece buscando, comece exaltando, glorificando a Deus, comece falando para Deus o que você necessita, o que está acontecendo com você. Ah, não, eu já falei com a minha amiga, eu mandei o áudio, eu mandei a mensagem, aí eu pedi para o fulano, eu pedi não sei para quem, porque ora bem, ele vai estar orando por mim. Continue, que a falência está mais perto para a tua vida do que você imagina. Mas se você não quiser falência, coloque em prática a tua fé.